gripe aviária no Rio Grande do Sul. Já são 2 confirmados e 6 em investigação. E em outras partes do Brasil, como Ceará, Sergipe e Mato Grosso. Essa gripe atinge aves, mas em casos raros pode contaminar humanos. E segundo o governo, a exportação de frango não foi afetada. A gripe aviária pode chegar à Paraíba? É a pergunta que a gente faz. A Vanessinha Costa, ela está ao vivo para poder responder essas e outras perguntas também. Oi, Vanessinha, fala aí, minha filha. Exatamente, João. Um assunto que tem percorrido aí as redes sociais, os noticiários e que tem gerado muitas dúvidas. É por isso que nós viemos esclarecer aqui na Gerência de Agropecuária com a Girlene Soares, que vai nos atender falando a Girlene Alencar, perdão, que vai nos atender falando exatamente sobre esse assunto. Muitas dúvidas têm ficado ali envoltas à população quanto a isso e talvez a principal delas seja sobre a possibilidade de contaminação. Existem 2 casos confirmados aqui no Rio Grande do Sul e outras 6 suspeitas a nível Brasil. Mas pela proximidade, pela relação com o território brasileiro, existe ali alguma chance de que esses casos cheguem até a Paraíba? Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo. É importante realmente a gente divulgar, né, que não existe esse risco de contaminação através do consumo da carne e dos ovos. A população pode se tranquilizar, consumir normalmente as aves, né, abatidas, né, com ovos e carnes. Não tem nenhum risco de contaminação, não existe. O risco da contaminação se dá com os trabalhadores que trabalham na produção, com animais vivos, né, com o abate. É isso aí que pode ocorrer, foi aí dessa forma que já houve alguma contaminação. Mas no consumo da carne cozida, do ovo cozido, não há esse risco. Então essa contaminação é direta para quem trabalha no setor, é isso? Exatamente, para quem trabalha no setor. Com relação à exportação, o Brasil é um dos maiores exportadores nesse quesito. De que forma isso é influenciado com a gripe aviária sendo confirmada aqui no país? Exatamente. O Brasil é um líder mundial em exportação de proteína animal, né? E o que acontece é que alguns países realmente suspenderam as importações de frango do Brasil e o Ministério da Agricultura está já em negociação com esses países, porque existe um período de 28 dias de incubação do furos, caso não se confirme, como você falou. Existem alguns casos suspeitos, mas não confirmados. O único confirmado foi esse lá da região de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Então, caso não ocorra mais nenhum caso confirmado no Brasil, então vai se conseguir aí, suspendendo aí esses embargos, e o Brasil vai conseguir voltar a exportar normalmente. Voltando a essas dúvidas sobre a contaminação propriamente dita, você explicou que seria do trabalhador diretamente com a ave contaminada. De um trabalhador para outro, de um humano para outro, é possível contaminação? Uma vez ele contaminado, sim, isso pode ocorrer, mas realmente são casos assim, bem raros, esse tipo de contaminação. A prevenção com relação ao controle da influenza aviária, realmente o foco é na produção, porque atinge bastante os animais, né? Então, por isso existe toda essa preocupação. E é uma doença controlada oficialmente pela legislação, com instruções normativas, e todos os serviços veterinários oficiais do Brasil, Ministério da Agricultura, os governos estaduais e municipais, estão todos em contato, em constante vigilância para que evite a entrada desse vírus. E quando contaminado, esse trabalhador deve ser isolado, então que tipo de tratamento é feito nesse tipo de doença? Isso é primeiro feito isolamento, exatamente, né, como qualquer infecção com vírus, né? E toda a área, por exemplo, lá em Montenegro, está isolado, um raio de 10 quilômetros está isolado lá, né, nessa região, evitando a entrada e saída de animais, de insumos, para evitar a circulação do vírus. Quanto tempo dura a doença após a contaminação? É questão de meses, né? Isso aí a gente só realmente com os órgãos de saúde é que eles conseguem dizer o diagnóstico verdadeiro, né? Mas é questão de meses. Em relação à segurança do país, de forma geral, se nenhum caso a mais for comprovado, o país é considerado livre desse vírus? Exato, isso aí vai ser uma negociação diretamente com o Ministério da Agricultura com os outros países, né? Para a gente voltar a ter esse status. O vírus existe, a primeira identificação foi há mais de 20 anos, né, no mundo, e no Brasil ocorreu em ave silvestre há 2 anos
passados, né? E só agora, devido às medidas de controle que a gente vem fazendo, junto com o Ministério da Agricultura, os órgãos estaduais, o vírus não tinha entrado no país, mas agora, infelizmente, ocorreu esse único caso e estamos tomando, junto com o Ministério da Agricultura, as medidas para evitar, né, que ele realmente se instale aqui no país. Existe um alerta nacional nesse momento ou é apenas um sinal amarelo, assim, digamos, é apenas uma prevenção? Estamos em estado de alerta, né, pelo fato de ter ocorrido no país. Então, todo o Serviço Veterinário Oficial está em alerta e aqui no estado da Paraíba, como em todos os estados do Brasil, nós viemos fazendo um inquérito soroepidemiológico, coletando material de animais no campo, enviando para os laboratórios federais de defesa agropecuária, para a gente ir realmente detectando a existência ou não do vírus. Aqui na Paraíba, até agora, não existe nenhum risco. E já para a gente encerrar agora, os sintomas da gripe aviária são muito diferentes das gripes comuns? A sintomatologia em humanos, realmente, como eu te falei, é com os órgãos da saúde que podem falar. Nos animais, eles apresentam... Eles ficam tontos, eles ficam em círculo, né, andando em círculo, têm dificuldade para voar, eles apresentam esse tipo de sintomatologia, que é isso que a gente informa para o produtor, quando identificar qualquer sintoma, informar diretamente ao Serviço Veterinário Oficial para a gente tomar as medidas de controle. Ok, excelente. Muito obrigada pelas informações, Girlene. Então fica o alerta de modo nacional, mas também de modo local por ser um assunto iminente. Para a gente passar aqui, os 2 casos registrados no Brasil são na região do Rio Grande do Sul, um deles na cidade de Montenegro, o outro em Sapucaia, e nesse momento existem 6 casos em observação. São eles, outro em Montenegro, Rio Grande do Sul, em Ipumirim, Santa Catarina, em Aguiarnópolis, no Tocantins, Graxo Cardoso, em Sergipe, Salitre, no Ceará e ainda Nova Brasilândia, no Mato Grosso. Então, 2 estados do Nordeste com casos em investigação, sendo eles Sergipe e Ceará. E como bem dito e explicado aqui pela Girlene, a situação de alerta e monitoramento, principalmente para os produtores rurais que têm essa criação de aves, ficar ali em alerta sobre o comportamento dessas aves, possíveis sintomas que elas aparentem para poder então acionar os órgãos relacionados aí da medicina veterinária. João? Pois é, e a gente continua ligado nesse assunto. Qualquer outra informação a gente traz aqui no Correio Manhã. Obrigado, Vanessinha. Agradeço a nossa entrevistada.